Boa noite, meninas. Estamos aqui para mais um estudo a respeito do concurso de Suzano, né? Com a banca Nosso Rumo. Eu sou o professor Marcos. Estive fazendo uma análise aí de algumas questões do concurso de POA, né? Lembrando que as duas últimas questões que foram enviadas para vocês nós descartamos porque ela trata especificamente da legislação de POA e que para nós não é interessante, né? Ela vem falando aí da lei orgânica de POA. Então nós temos aí algumas questões pertinentes ao ramo específico. Então vamos lá, essa questão que trata de avaliação. Então hoje, quando nós falamos de avaliação, eu preciso também percorrer o que preconiza o currículo paulista. O currículo paulista na qual a cidade de Suzano, eu volto a dizer, aderiu parcialmente, né, porque ele respeita os territórios das suas 3 regiões, da região sul, da região norte, da região centro, e na qual nós temos o centro estendido, né? E essa questão, ela trata aí a respeito da avaliação, né? E quando nós falamos de avaliação, nós sabemos que avaliar é um ato complexo, né? Não é algo tão fácil. Nós somos avaliados a todo momento. E quando nós estudamos o currículo da cidade de Suzano, passamos pela BNCC, nós estamos falando de uma avaliação numa perspectiva de processo, avaliação em processo, né? E o que é avaliar em processo? Se nós pararmos para pensar na década de 80, né? Ou até mesmo antes da década de 80, nas tendências pedagógicas, né? Nos modelos de escolas liberais, a avaliação ela tinha um cunho totalmente classificatório. E quando nós dizemos classificatório, a gente para pensar, né? O aluno do antigo primário, e aí nós vamos pegar aí legislações específicas, né? Como a Lei 4.024, a 5692. Inclusive, eu faço parte da Lei da 5692 no meu certificado, porque ela é de 73 e a lei ela mudou em 1996, né? Essa legislação aí, se a gente parar para pensar, meu pai, a minha mãe, as pessoas que vêm aí por volta de 65, 70 anos, eles estudaram até o ensino primário, né? Na época falava-se ensino primário, e para ir para a outra etapa da educação básica, né? Que não que nós não chamávamos de ensino primário, mas chamávamos de ensino secundário, ou os alunos iam para o ginásio, eles tinham que fazer uma prova, né? Uma avaliação, e essa avaliação iria dizer se eles poderiam seguir ou não, né? Eu esqueci, não me recordo agora o nome dessa avaliação, mas no decorrer a gente vai tentando lembrar aí e vai especificar para vocês, né? E os alunos que não tinham condições, ou eles ficavam fora da escola ou iam para as escolas particulares, né? Mas quando nós falamos de avaliação hoje, né, eu ainda não posso esquecer de Lucchesi, porque Lucchesi fala muito de avaliação, e quando eu falo de didática, planejamento, plano de ensino, eu vou pensar na avaliação, porque a avaliação é um retorno, é um feedback, né, do que esse aluno aprendeu ou não. E quando eu falo desse retorno, desse feedback, quais aspectos eu, professor, preciso rever na minha condução, na minha prática metodológica. Então, nós vamos aí entender essa questão, tá? E quando nós falamos de avaliação para além de Lucchesi, nós também vamos falar de Fernando Becker, nós vamos falar aí de Jussara Hoffmann, né? Que é o que permeia os currículos das cidades aí, das cidades e estados
na contemporaneidade. Então, tem como função de examinar, olha só a palavra, examinar. Então, nós temos aqui uma palavra-chave, tá? Olha só, examinar. O nível de aprendizado do aluno por meio de notas. Isso permite uma classificação quando se finaliza uma unidade, semestre ou ano letivo. E ela tem como objetivo relacionar e definir se o aluno será reprovado ou aprovado para seguir adiante. Esse tipo de avaliação vincula-se à ideia de medir. Então, trata-se do quê? Quando nós pegamos os estudos de Jussara Hoffmann, aí tem um textozinho aí ao lado justificando a resposta, né? Por mais que a escola viva avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, quando eu não estou avaliando o processo, né, e eu tenho que mensurar, eu faço uma avaliação somativa. Portanto, a alternativa correta, né, de acordo com os estudos realizados, é a somativa. A seguinte questão, né, eu mandei para vocês aí no Drive, inclusive está lá no meu site, né, um esquema só de tendências pedagógicas que vale a pena vocês tirarem um tempinho para ler alguns slides lá, né, para os futuros concursos. Então, essa questão, ela vai, se a gente pegar aqui o bojo dela no finalzinho aqui, ó, se a gente pegar aqui, vou até pegar em vermelho e pegar uma caneta mais grossa, né? Se a gente pegar aqui, eu vou ter que pensar em pedagogia tecnicista, né? E quando eu falo da pedagogia tecnicista, eu estou me reportando à Lei 5692, né? A antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E essa lei, né, e essa pedagogia e essa tendência pedagógica, ela está dentro de uma tendência liberal, né? Porque nós temos a escola tradicional, nós temos a tendência liberal. O ensino tecnicista ele teve uma grande importância para nós, porque o mercado de trabalho precisava formar técnicos, né? Tanto é que se a gente parar para pensar, a formação de professores no passado ela acontecia de que maneira? Dentro da modalidade do ensino normal, eram chamadas professoras normalistas. Depois que a Lei 5692 criou aí o magistério, né? Porque a Lei 4.024 ela formava os professores para atuar da primeira à quarta série. E a 5692 ela já vem aí falando da educação infantil, da pré-escola. Mas olha só, a lei tecnicista ela formava técnicos, profissionais, né? E também dentro da área da educação, né? Se vocês pararem para fazer uma análise, um estudo, vocês vão perceber o quê? Que com o surgimento da lei tecnicista, o mercado exigia trabalho. Então, é quando surge o Senai, é quando surge o Senac, é quando surge as escolas técnicas. E quando nós falamos das escolas técnicas, também precisava de professores para atuar hoje na educação básica, mas no antigo ensino ginasial e no antigo ensino que nós falamos hoje, do primeiro ao terceiro, né? Que era chamado de inciso, tá? Inciso 1, inciso 2, inciso 3, que é o colegial. Então, olha só a questão. Nós vamos ter que analisar as assertivas corretas, tá? Dentro de uma sequência. Caracteriza-se por considerar o ensino como um estímulo que consiste. Caracteriza-se por considerar o ensino no estímulo que é dado ao aluno para a busca por si mesmo, conhecimentos de experiências partindo das suas próprias necessidades. Então, quando a gente para
para analisar as tendências pedagógicas, quem é que fala de estímulo, né? E estímulo e resposta está dentro de uma corrente da psicologia de Skinner, né? E se a gente pegar, parar para analisar, nós vamos ver que o painel aí ele está um pouquinho fosco, né? Mas depois vocês ampliam e conseguem ver melhor, tá? A realidade exerce um papel fundamental, uma vez que ela mesmo tem um tempo de mediador próprio do conteúdo. A gente já descarta, porque a escola liberal não encara o professor como mediador, né? A escola liberal encara o professor como transmissor do conhecimento. Então, essas nós já descartamos. Caracteriza-se por considerar um ensino que consiste em um processo de condicionamento. O aluno aprende quando muda o comportamento. É voltado para atender a ordem vigente e o sistema capitalista, que vê a escola como produtora de indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Olha só, mercado de trabalho, escola técnica, preciso de profissionais. Então, nós já guardamos a 1 e a 2 e descartamos a 3, porque o professor não o professor na tendência tecnicista não é mediador. O ensino é transmitido segundo a ordem lógica psicológica, cujos conteúdos são reproduzidos ao conteúdo observável e mensurável, onde dá ênfase real ao material instrucional a ser utilizado na aula, né? Então, nós conseguimos encarar a tendência tecnicista dentro da alternativa 1, né? Na qual nós vamos considerar os estímulos, porque a tendência pedagógica tecnicista ela está ali dentro de um comportamentalismo, né? Nós vamos pegar a terceira, que ela vai falar do processo de condicionamento, que eu falo de estímulo, eu falo resposta, e eu falo de condicionamento. E pensando dentro de uma abordagem psicológica, na qual o material, na qual vai dar-se ênfase no material produzido. Olha aí, telecurso segundo grau. Então, a alternativa correta, as alternativas corretas são a 1, a 3 e a 4. Depois de uma lidinha na tendência tecnicista ou na corrente tecnicista, está lá no nosso drive. A terceira ela vai falar de temas transversais contemporâneos, né? E aí nós pegamos aí os temas transversais dentro dos PCNs, e hoje a BNCC aborda como temas transversais contemporâneos, né? Ele diz assim, os temas contemporâneos transversais não são exclusivos de um componente curricular. Ou seja, eu não vou ter uma disciplina para falar de saúde específica, né? A não ser que eu for para o curso de enfermagem, para o curso da saúde, né? Eu não vou ter uma disciplina para falar de alimentação, a não ser que eu vou para o curso de nutrição, tá? Mas dentro do currículo, né, ele fala o quê? Não são exclusivos do componente ou de uma área de conhecimento, mas ele vai percorrer de maneira transversal, integradora, todo o currículo. Sendo assim, qual alternativa apresenta o tema da macroárea temática saúde? Né? E aí nós temos o esqueminha. Né? Então, dentro do esqueminha dos temas transversais dos PCNs de 1997, nós discutimos ética, educação sexual, pluralismo cultural, meio ambiente, trabalho e consumo e saúde. Então, olha só, dentro das alternativas. Vamos começar lá pela E. Eu quero que fale da macroárea com a temática saúde, né? Prevenção do álcool, tabaco, crack e outras drogas. Promoção da avaliação de saúde bucal. Direito e reprodução das prevenções das ISTs. Educação alimentar e nutricional, né? Então, quando eu falo da macroárea com o tema saúde, eu vou para a educação sexual.
Então, retomando aqui essa questão, né? Olha só, o que fala da pedagogia de projetos dentro de metodologia ativa da aprendizagem. Então, nós vamos lá. Será que se encaixa dentro da metodologia de projetos transmissão de conteúdo? Não, Paulo Freire já falava que o conteúdo não transpassa da cabeça do professor para o aluno. Interação aluno-professor de maneira limitada. Não. Foco nos conteúdos essenciais. A aula é cuidadosamente estruturada em planejamento, né? Então, nós vamos pegar aí o professor como mediador. Próximo slide. Opa, não está indo. Vamos lá. A questão número 30, ela vai tratar da BNCC, né? Olha só o que ela fala. Olha só o que ela me diz nessa questão número 30 aí do concurso de POA, né? Conforme a BNCC, Base Curricular Nacional, e quando eu falo de BNCC, eu preciso entender que a BNCC não é um currículo. A BNCC é uma base para que os estados e municípios tenham suporte dentro das competências e habilidades para construírem o seu currículo respeitando os seus territórios, tá? Então, ele vai tratar aqui da etapa do ensino fundamental. Então, o que ele fala? Conforme a BNCC, para a etapa do ensino fundamental, o tratamento das práticas leitoras, e aí eu vou lá, dentro da BNCC, fazer a pesquisa do que fala de práticas de competência leitora, né? Que compreende dimensões que vão estar o quê? Interrelacionadas às práticas do uso de reflexão. Então, aqui eu já pego uma autora chamada Isabel de Alarcão, né? São práticas reflexivas. Qual das alternativas abaixo vai entender o tratamento das práticas leitoras, né? Como dimensão de reflexão, né? Pensando nas estratégias e procedimentos de leitura. E aí eu venho aqui pensando, será que se eu articular de maneira verbal com outras linguagens, diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, eu vou possibilitar o reconhecimento de relações e reinterações com outras linguagens de maneira verbal? Né? Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros, de literatura, textos, divulgação científica. Olha só, eu quero que pense aquilo que me leve a uma reflexão. Trazer apreciações, né? E olha só como nós, nessa questão, nessa alternativa, nós conseguimos ver Vygotsky puramente, né? Ou até mesmo, para quem é da área das linguagens, Saussure, semiótica, né? Trazer apreciações e valorizações estéticas, éticas, políticas, ideológicas, dentre outras envolvidas na leitura crítica de textos verbais e outras produções culturais. Será que se eu ler só sobre citologia, eu vou refletir sobre outras questões do mundo? Né? Será que se eu ler só sobre poesias, né, eu preciso pensar na questão do gênero, aquilo que vai me levar à reflexão. Então, a alternativa de procedimentos é fazer essas apreciações. Né? Olha só, uma chargem, uma obra de arte. Quantos professores na aula de história eles acabam não fazendo a leitura da imagem, né? Porque a palavra é muito, o texto é muito mais significativo. E o texto não verbal me traz uma simbologia, um signo aí muito mais reflexivo. Portanto, a gente até deixa aqui já para vocês que a alternativa correta é a C.
Essa é muito clara, porque essa fala aí dentro da Constituição, fala dentro da LDB, né? Ele vai falar de conselho escolar, né? Tá na cara, né? A gente já mata logo de cara, né? São constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade, diretor de escola. Cabe zelar pela manutenção e monitoramento das ações dirigentes escolares, a fim de deliberar, de consultar, de normatizar e de fundamentar a gestão democrática. Então, quando eu falo em gerir a gestão democrática dentro da escola, será que eu penso em conselho de classe? Não, o conselho de classe vai discutir aluno, aprendizagem, né? Diretório acadêmico, o que discute o diretório acadêmico, né? Assembleia escolar, opa, ela vai estar ligado aqui ao conselho de escola. Então, a Assembleia Escolar delibera, né? A Assembleia Escolar ela é consultada para deliberações. Conselho de Escola, de acordo com o Ministério da Educação, é aquele que é constituído por pais, alunos, funcionários, membros da comunidade, professores, para tomadas de decisões e para o ensino de qualidade. E reunião de pais a gente discute aprendizagem, não aprendizagem, o que precisamos fazer, não discutimos só alunos indisciplinados. Essa outra questão é uma questão que ela vai falar de um assunto aleatório, né? Ela fala sobre a prevenção das doenças, de como lavar as mãos, tá? E aí tem um esqueminha de como lavar as mãos. Então, como que deve ser feita a higienização das mãos? E a gente pensa no trabalho de creche, né? Essa higienização das mãos, ela deve, eu devo esfregar as costas das mãos, entre os dedos, os punhos, por aproximadamente pelo menos 20 minutos. E a próxima questão, ele vai tratar também de tendências pedagógicas. Olha como que o Poá pegou tendências pedagógicas, né? Na concepção, o aluno é considerado um receptor passivo. Olha só, passivo. Aluno receptor passivo. Quando eu falo que o aluno é um receptor passivo e a avaliação da aprendizagem está na capacidade de reprodução das informações, eu tenho qual tendência pedagógica? Eu tenho a concepção ou a tendência pedagógica tradicional. Tá? As outras duas questões eu não abordei, porque ela trata de questões pertinentes ao território de Poá, e eu espero poder ter contribuído com vocês com esse vídeo. Muito boa noite, até mais.